Vamos fazer uma questãozinha aqui de deslocamento de equilíbrio e em seguida uma questãozinha de eletrólise, tá? Então, vamos lá. Acompanhe a telinha. Na fabricação de cerveja, adiciona-se gás carbônico durante o processo de engarrafamento. Parte do CO2 já é produzida durante a fermentação. Isto faz com que o produto final apresente uma acidez maior. Por outro lado, o CO2 em solução fica em equilíbrio com o CO2 não solubilizado, como representado a seguir. Aí ele deu aí o equilíbrio químico, CO2 gasoso e o CO2 aquoso em solução. E ele deu aí o ΔH, menos 14,8 kJ por mol, lembrando aí que trata-se de uma reação exotérmica, ΔH negativo. Suponha que a geração de espuma esteja relacionada à quantidade de gás liberado durante a abertura da garrafa de cerveja. Aí ele pergunta, se duas cervejas são abertas no mesmo bar, uma a 6 graus Celsius e a outra a 25 graus Celsius, qual apresentará a maior quantidade de espuma? Justifique sua resposta. E na letra B, ele explique por que o CO2 em solução aquosa pode ser considerado um ácido, ok? Então, vamos voltar lá para a nossa equaçãozinha. Observem aí na telinha, deixa eu só botar a caneta aqui para a gente resolver. Deu só um probleminha técnico aqui, mas tudo bem. Professor Dilermando, quase que a gente não entra aqui, mas vamos embora. Ora, vestibulando, na equação, ele deu aqui o equilíbrio, tá? O CO2 gasoso e o CO2 aquoso, lá na solução, dentro da cerveja. Observe que ele deu ΔH negativo, então aqui eu tenho, nesse sentido direto, eu tenho aí, tá? Um equilíbrio aí nesse sentido exotérmico. Lógico que no sentido inverso eu vou ter endotérmico. Então, o que é que acontece? Vai para cá, para cá, para cá. Vocês sabem que um aumento de temperatura, né, desloca o equilíbrio, tá certo? No sentido endotérmico, tá? Então, favorece, né, o equilíbrio no sentido endotérmico, ok? E uma diminuição de temperatura, né, favorece no sentido exotérmico. Então, olhando aí a solução, o professor Dilermando vai comentar aí para vocês. Então, vocês podem observar que CO2 encontra-se inicialmente no estado gasoso. Os gases são mais solúveis quanto mais baixa for a temperatura do sistema. Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade de um gás. Então, no caso do CO2, quando ele passa do estado gasoso para o estado aquoso, você tem uma baixa na quantidade de energia daquele sistema. Ou seja, menor temperatura favorece a liberação de energia, aumentando a solubilidade do CO2. Se você, por acaso, joga uma temperatura mais elevada, você está fornecendo calor para o sistema. E quando fornece calor, favorece a liberação do CO2 na forma de gás. Nessa questão, ele levanta a ideia de que a espuma está intimamente associada à liberação de gás. Ora, sendo assim, eu posso... A temperatura que ele deu foi 6 graus, né? 6 graus e a outra 6 graus, cerveja a 25. Então, uma está a 6 graus, baixa temperatura, favorece processos exotérmicos, então favorece a dissolução do gás. A outra, 25 graus Celsius, temperatura mais elevada, favorece processos endotérmicos, então favorece a liberação de gás. Certamente você teria mais espuma na cerveja a 25 graus. Ok, então voltando aí ao equilíbrio, a resposta, ó, CO2 gasoso, CO2 aquoso. Aqui eu tenho um gás carbônico, né, que ele está aí, CO2 gasoso. Aqui eu tenho um gás carbônico dentro da cerveja, aquoso. Observe que nesse sentido, o ΔH como é negativo, então nesse sentido é exotérmico. Então, se você diminui a temperatura, então vai nesse sentido do exotérmico. Então, se eu diminuo a temperatura, eu vou ter mais CO2, vai favorecer nesse sentido. Eu vou ter mais CO2 dentro da cerveja, eu vou ter o gás dissolvido na cerveja.
Como ele quer saber a 6 graus Celsius e a 25 graus Celsius, a 25 graus Celsius eu estou aumentando a temperatura. Aumentando a temperatura, ela vai no sentido contrário, ela vai no sentido da endo, contrário da nossa reação, que é exo, porque o ΔH foi negativo. Então, se vai no contrário, vai no sentido de formar mais gás, vai liberar. Então, a 25 graus Celsius, eu vou ter uma maior liberação de gás, porque aumentando a temperatura, o equilíbrio se desloca no sentido endotérmico. Como no sentido direto esse equilíbrio era isotérmico, no inverso ele vai ser endotérmico. Então, aumentando a temperatura, vem para liberar mais gás. Então, a 6 graus Celsius a 25 graus Celsius vai ocorrer uma maior liberação de espuma, porque o aumento de temperatura favorece o equilíbrio no sentido endotérmico, ok? E a letra B, explique por que o CO2 em solução aquosa pode ser considerado um ácido, professor Lermando. Então, veja bem, carbono é um não metal. Os óxidos de não metais, eles têm forte tendência a serem óxidos ácidos ou anidridos, excetuando a situação em que o ametal apresenta número de oxidação mais 2. No caso do ametal com NOx mais 2, como CO, NO, os óxidos são considerados neutros. Tá? Lembrando que também fora a situação do mais 2 tem uma exceção apenas. O N2O, que é o gás hilariante, também é considerado óxido neutro. Daí, todos os óxidos de ametais são óxidos que apresentam acidez. Por quê? Porque esses óxidos, ao entrar em contato com água, reagem formando ácidos como resultado. Vamos dar um exemplo disso. N2O5, um óxido de nitrogênio, grupo 5A. O nitrogênio, no caso, tem número de oxidação mais 5, NOx elevado, caracteriza então óxido ácido. Esse N2O5, quando entra em contato com ar, por exemplo, da atmosfera, ele dá uma reação formando HNO3. HNO3 é chamado de ácido nítrico, daí o óxido é um óxido ácido. SO3, trióxido de enxofre, ao entrar em contato com a atmosfera, reage com a água, formando H2SO4, que é o ácido sulfúrico. O CO2 não é diferente, é um óxido de ametal com número de oxidação mais alto para aquela família, para a família 4A, NOx mais 4. Ele, quando entra em contato com água, reage e o resultado da reação da água com o CO2 é a formação do H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico é quem faz com que os refrigerantes e as bebidas fermentadas tenham uma acidez acima do que seria normal. Por exemplo, na França, um frade chamado Dom Perignon resolveu fazer a fermentação do suco de uva. Só que ele, a finalidade é a obtenção de vinho. Só que ele fez essa fermentação de suco de uva numa garrafa fechada. A fermentação produz CO2. O CO2 reage com a água e forma ácido carbônico. E daí surgiram os espumantes da época, que como foram fabricados pela primeira vez na região de Champagne, na França, ele recebe o nome de champanhe. Em outros países, aí depende do país, vocês sabem, tem simplesmente espumantes, tem, enfim, diversas nomenclaturas de acordo com o país de origem. Mas aquele CO2, se você chegar e medir o pH de um champanhe, você vai encontrar certamente um pH abaixo de 7. Mesma coisa acontece com refrigerantes de uma maneira geral. Qualquer um que você for tomar, todos têm pH menor que 7 devido ao ácido carbônico que se forma. Ok, vestibular? Então, olhando aí na telinha, ó, na letra B, eu tenho aí, ó, CO2, um óxido ácido. Por que um óxido ácido? Veja que eu tenho aí oxigênio e carbono. O carbono é da família 4A, tá? Então, não é um metal. Se não é um metal, né, ele vai reagir aí com a água e forma um ácido. Então, H2CO3. Lembrando que esse CO2 é um processo que utilizar muito aí, né, mergulhando aí esse excesso de gás carbônico provocado aí no nosso dia a dia, mergulhando aí na maré, tá certo? Na água do mar, onde a gente desapareceria, né, por um certo tempo aí com essa quantidade de carbono, mas lógico que deixaria aí a água mais ácida e com isso iria acabar aí com os corais, iria
reagir aí com os componentes aí dos corais e nós teríamos aí a extinção. É por isso que até em certos pontos próximos à praia, os corais estão desaparecendo em função do CO2 que naturalmente é dissolvido na água do mar. Lembrando também, vou apagar aí só para lembrar vocês, vestibulando, ó, então eu teria aí um ácido, porque aqui é um óxido ácido, mas por exemplo, se lá na prova amanhã aparecer, por exemplo, um óxido Al2O3, se eu reagir com água já não vai dar, já não vai dar mais água, né? Se eu tivesse aqui um metal, tá certo? Não teria um ácido, né? A gente teria em outras circunstâncias, né? Formação de base, com outros óxidos que a gente teria vamos aproveitar, só para fechar aí com os alunos. Vamos aproveitar, Luiz Carlos, e dar um toquezinho aqui em cima desse negócio dos óxidos. E só para fechar, antes disso, Dilermando, o H2CO3, só para fechar, para quem está em casa, esse ácido ele não é tão estável, né? Não. Ele não ficaria aí até o final, aqui só para efeito didático para o aluno entender. Exatamente. Pois não, professor Dilermando? Os óxidos dialcalinos e alcalinos terrosos, eles têm a capacidade de reagir com água, formando bases. Então, eles são classificados como óxidos básicos. Mas óxidos de outros metais, eles não são reativos com água, certo? É o caso do óxido de alumínio, que o Luiz Carlos colocou há pouco tempo aí. Ele não reage com água, mas pode reagir com ácidos ou com bases, formando água e sal. Então, isso é tipicamente um comportamento chamado de anfótero. Ele pode se comportar como ácido ou como base, dependendo do meio que ele está inserido. Muito bem, professor. Ok? Então, vestibulando, essa era a importância. Por que vai formar um ácido? Porque eu tenho um óxido ácido, eu tenho ali o carbono naquela posição. Se eu tivesse aí o alumínio, como a gente colocou, nós não teríamos provocado a reação, tá certo? Não formaria um ácido, né? E como o professor Lermando falou, teria essa parte do caráter anfótero. Agora, se eu tivesse, por exemplo, aqui, professor Lermando, uma reação, deixa eu colocar aqui, o óxido de magnésio, né? O MgO reagindo aí com a água. Então eu teria aí o quê? Eu teria um hidróxido, né? Então eu teria a base formada, MgOH2, ok? Então, vestibulando, lembre-se que é em função aqui do elemento que está ligado ao oxigênio. No caso do carbono, formou um ácido. No caso do magnésio com a água, formou uma base. No caso do alumínio, a gente não teria aí a formação do ácido, né? E não teria a formação da base, ok? Então vamos embora e vamos com uma questãozinha aí de eletrônica.